Dando início ao nosso trabalho, solicito ao primeiro secretário, vereador Lineker Vieira, que proceda a chamar os senhores vereadores. Bom dia a todos. Segue a chamada nominal. Aparício Fernando Marques. Armando Polatti. Diego Fernandes Silva. Eloy Pereira Ramalho. Fábio de Melo. Fernando Daniel. Érica Menezes Siqueira Passos. João Carlos de Deus. José Magno Martins. Júlio César dos Santos Coutinho. Lineker Nunes Vieira, presente. Luiz Antônio Bernardi. Márcio Ricardo de Oliveira Silva. Roberta Nobre Barreto. Rodrigo Quintanilha da Conceição. Tiago Pinheiro. Valmir de Oliveira Belchior. Tiago Pinheiro, presente, senhor presidente. E Valmir de Oliveira Belchior. Senhor presidente, constam 11 vereadores na sessão. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e solicito 30 segundos de reverência ao nosso criador. Solicita a funcionária Vanessa Domingo que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª reunião legislativa do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Araruama, em sessão legislativa do ano de 2025. Aos 8 dias do mês de abril, reuniu-se no plenário Teófilo Soares de Bragança, sob a presidência do vereador José Magno Martins, secretariado pelos vereadores Lineker Nunes Vieira e Luiz Antônio Bernardes, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Por determinação do excelentíssimo senhor presidente, realizou-se a chamada, a qual responderam os seguintes vereadores: Aparício Fernando Marques, Armando Polatti, Diego Fernandes da Silva, Fábio Caldeira de Melo, Fernando Daniel da Silva Lima, Érica Menezes Siqueira Passos, João Carlos de Deus, José Magno Martins, Júlio César dos Santos Coutinho, Lineker Nunes Vieira, Luiz Antônio Bernardes, Márcio Ricardo de Oliveira Silva, Roberta Nobre Barreto, Rodrigo Quintanilha da Conceição, Tiago Silva Pinheiro e Valmir de Oliveira Belchior. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão e determinou 30 segundos de silêncio e reverência ao nosso criador. Logo após, deu-se a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi exposta em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. A seguir, iniciou-se a leitura das matérias constantes no expediente. Ficarão à disposição do gabinete da presidência o ofício de número 20 da Sociedade de Moradores de Praia Seca, SOAPRAS, convidando para a reunião da comunidade no dia 22 de maio de 2025, às 19 horas. Memorando de número 09, de autoria do vereador Armando Polatti, justificando a ausência na sessão ordinária do dia 3 de abril de 2025. Foram encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão projeto de lei de número 25, de autoria do vereador Rodrigo Quintanilha da Conceição, projeto de lei de número 26, de autoria do vereador Valmir de Oliveira Belchior, projeto de lei de número 37, do vereador Lineker Nunes Vieira, projeto de lei de número 35, também do vereador Lineker Nunes Vieira. Foram encaminhados para as comissões permanentes os projetos de número 35, 36, do vereador Valmir de Oliveira Belchior, 37, também do vereador Valmir de Oliveira Belchior. Foram aprovadas após discussão e votação o requerimento de número 35, de autoria do vereador Fábio Caldeira de Melo, e o requerimento de número 36, de autoria da vereadora Roberta Nobre Barreto. Foram aprovadas após discussão e votação as moções de autoria do vereador Armando Polatti e do vereador Rodrigo Quintanilha da Conceição. Foram deferidas pelo senhor presidente as indicações de número 590 do vereador João Carlos de Deus, indicação de número 594 do vereador Aparício Fernando Marques, indicação de número 604 do vereador Lineker Nunes Vieira, indicação de número 612 do vereador Diego Fernandes da Silva,
Indicação de número 620, do vereador Valmir de Oliveira Belchior. Indicação de número 623, do vereador Fábio Caldeira de Mello. Indicação de número 628, da vereadora Roberta Nobre Barreto. Indicação de número 630 a 634, da vereadora Érica Menezes Siqueira Passos. Não havendo mais matérias no expediente, foi franqueada a palavra para a discussão do mesmo. Fizeram uso da palavra os vereadores Fernando Daniel da Silva Lima, Rodrigo Quintanilha da Conceição, Armando Polatti, Luiz Antônio Bernardes, Érica Menezes da Siqueira Passos e o vereador Aparício Fernando Marques. Não havendo mais orador, foi dispensado o intertício regimental e anunciada a ordem do dia. Não havendo matéria na ordem do dia, foi franqueada a palavra para explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Aparício Fernando Marques, Rodrigo Quintanilha da Conceição e Valmir de Oliveira Belchior. Não havendo mais orador, foi encerrada a presente sessão e a próxima está prevista para o dia 10 de abril, no plenário Teófila Soares de Bragança. Eu, Marcos Mandarino Torres, redigi a presente ata, a fim de ser exposta em discussão e votação, e logo após ser assinada pelo presidente e secretários. Senhor presidente, em tempo, eu confirmo a presença dos vereadores Valmir de Oliveira Belchior e Luiz Bernardes e Eloy Ramalho. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os senadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Solicito ao primeiro secretário informações constantes no expediente. Bate bem aqui, ó. Ofício número 111 de 2025. Ao excelentíssimo senhor José Magno Martins, presidente da Câmara Municipal de Araruama. Excelentíssimo senhor, sirva-me do presente para comunicar a vossa excelência que existe uma proposta cadastrada na plataforma Transferegov, referente ao contrato de repasse número 24015 de 2021, destinada à execução de obra de iluminação e um trecho das praias do Gavião e de Iguabinha. Desta forma, encaminho anexo o plano de sustentabilidade para encaminhamento de Vossa Excelência, conforme solicitado pela Caixa Econômica Federal. Sem mais para o momento, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, a prefeita Daniela Soares. O ofício estará à disposição dos senhores vereadores no gabinete da presidência. Senhor presidente, em tempo, confirmo a presença do vereador Júlio César Santos Coutinho. Estado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araruama, moção de aplausos. Requeiro à mesa, após cumprimento das formalidades regimentais, que seja inserida nos anais desta Casa de Leis uma moção de aplausos ao talentoso e carismático Grupo G7, composto por Lucas Marinho dos Santos, Leonardo Afonso Pereira de Souza e Otávio Souza de Andrade, e Marcos Vinícius Caleia Melo, pelo brilhante trajeto musical e pela conquista do primeiro lugar no prêmio Melhores do Ano de 2025, na cidade de Araruama. Justificativa. O Grupo H7 tem se destacado por sua dedicação à música, especialmente ao pagode, um dos gêneros mais queridos e representativos da cultura brasileira. Com carisma, talento e uma conexão verdadeira com o público, os integrantes do grupo vêm emocionando plateias por onde passam, levando alegria, cultura, representatividade para diversos bairros e comunidades da nossa cidade. A conquista do prêmio Melhores do Ano de 2025, concedida em Araruama, é o reconhecimento merecido do talento, do esforço e do impacto positivo que o Grupo H7 tem promovido na via cultural e artística local. Por todo o brilhantismo, dedicação e contribuição à cultura de Araruama, esta Casa Legislativa manifesta profundo reconhecimento e gratidão, rogando votos de contínuo sucesso e crescimento. Parabéns, Grupo H7.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2025, vereador Lineker Vieira. Coloco as presentes moção em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araruama, moção de aplausos. Requeiro a mesa desta augusta Casa de Leis, na forma expressa do artigo 154 do Regimento Interno, após ouvido o soberano plenário, digne-se a aprovar a presente moção de aplausos do amigo cabo PM João Paulo Silva Torres, em homenagem ao excelente trabalho prestado à população da nossa região. Requeiro a mesa desta augusta Casa de Leis, na forma expressa do artigo 154 do Regimento Interno, após ouvido o soberano plenário, digna-se a aprovar a presente moção de aplausos ao amigo primeiro sargento Marco André Costa da Silva, em homenagem ao excelente trabalho prestado à população da nossa região. Moção de aplausos. Requeiro a mesa desta augusta Casa de Leis, na forma expressa do artigo 154 do Regimento Interno, após ouvido o soberano plenário, digne-se a aprovar a presente moção de aplausos ao terceiro sargento PM Alexandro da Silva Rento, em homenagem ao excelente trabalho prestado à população da nossa região. Todas essas moções foram feitas pelo vereador Eloy Pereira Ramalho. Coloco as moções em discussão. Pela ordem, vereador Eloy Ramalho. Gostaria de dizer que foi uma indicação do vereador licenciado Russo, que pediu que a gente fizesse essa justa homenagem. E como o vereador está licenciado na Secretaria de Ambiente, eu quero parabenizar os homenageados, que não estão aqui, mas em nome do nosso colega aqui, Russo. Tá bom? Só isso. Continua em discussão. Em discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araruama, moção de aplausos. Requeiro a mesa desta augusta Casa de Leis, na forma expressa do artigo 154 do Regimento Interno, após ouvido o soberano plenário, digne-se a aprovar o presente moção de aplausos ao inspetor de polícia Rodrigo Matos dos Santos, em homenagem ao magnífico trabalho prestado à população de nossa região. Moção de aplausos ao à inspetora de polícia Luciana Campos de Carvalho. Moção de aplausos ao comissário de polícia Sérgio Clementino Santos. Moção de aplausos ao comissário de polícia Geraldo Rocha Ferreira. Moção de aplausos ao comissário de polícia José Carlos Teixeira dos Santos. Moção de aplausos ao inspetor Manuel Paulino Moraes Gomes. Moção de aplausos à investigadora de polícia Milena Barros Calélia Machado. Moção de aplausos ao inspetor de polícia Guilherme Boyd Siqueira. Todas essas moções de aplauso foram realizadas pelo vereador Eloy Pereira Ramalho. Coloco as presentes moções em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Indicação 665. Solicito que seja realizado serviço de drenagem com as manilhas na rua Miracema do Norte, no bairro Paraty. Proposta pelo vereador Eloy Pereira Ramalho. Indicação deferida. Indicação 645. Indica o serviço de poda dos coqueiros em toda a orla Oscar Niemeyer, localizado no município de Araruama. Indicação 646. Indica o serviço de patrulhamento basalto na rua Alfrânio Valadares, no bairro Fazendinha. Indicação 647. Indica o serviço de patrulhamento e basalto na rua
Melindrosa, bairro Areal. Indicação 648, indica serviço de patrulhamento e basalto na rua Pero Vaz Caminha, no bairro Areal. Indicação 659, indica entrega de medicação para pacientes com receita de médico particular pela Secretaria de Saúde, desde que o usuário seja cadastrado no SUS. Indicação proposta pelos vereadores Rodriguinho das Discussões e vereador Aparício Marques. Toda indicação deferida. Indicação 654. Indica o serviço de saneamento e asfaltamento na rua Abel Siqueira, no bairro Fazendinha. Indicação 655. Indica o serviço de colocação de basalto na rua Camarantatuba, no bairro Fazendinha. Indicação 656. Indica o serviço de patrulhamento, colocação de basalto e limpeza do valão nas avenidas Minas Gerais e Avenida São João Delgado, São Delgado dos Reis, no bairro Paracatu. Indicação 657. Indica o serviço de saneamento e asfaltamento na rua Acácias e na rua Castelo Nevo, no bairro Pontinha. Indicação 658. Indica os serviços de patrulhamento e limpeza nas ruas Mascarenhas de Moraes, no bairro Boa Perna. Todas essas indicações foram feitas pelo vereador Aparício Fernando Marques. Todas as indicações deferidas. Indicação 654. Solicita patrulhamento e colocação de basalto na rua Nelson Alves de Oliveira, na rua Erenei e no bairro Itatiquara. Indicação proposta pelo vereador João Carlinhos de Deus. Deferido. Indicação 641. Solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal que interceda junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos para que seja realizado serviço de iluminação e limpeza na praça da prefeitura, na rua Rubis, em Bananeiras. Indicação 642. Solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal que interceda junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos para que seja realizado serviço de patrulhamento, basalto e iluminação pública na rua Itapuã, no bairro Paraty. Indicação 643. Solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal que interceda junto à Secretaria de Obras para que seja realizado serviço de limpeza e revitalização na bifurcação com a rua Antônio Gonçalves Jardim e na rua Moreira Sodré, no bairro Boa Perna. Todas essas indicações foram feitas pelo vereador Lineker Vieira. Toda indicação deferida. Indicação 661. Solicito a adaptação do PSF de Iguabinha para uma policlínica em Iguabinha, no 5º Distrito. Indicação 662. Solicito a construção de uma cobertura na estrada de Morro Grande, em frente ao Polo da Integridade, em Morro Grande, Araruama. Indicação 663. Solicito a colocação de lâmpadas nas ruas Sabiás, na altura do número 594, em Iguabinha, no 5º Distrito. Todas essas indicações foram feitas pelo vereador Valmir de Oliveira Belchior. Toda indicação deferida. Indicação 640. Solicita que seja viabilizada a drenagem e pavimentação asfáltica na rua Serafim Teles, no loteamento Solar, em São Vicente de Paulo, no 3º Distrito. Indicação proposta pelo vereador Júlio César Coutinho. Indicação deferida. Indicação 668. Indica a excelentíssima senhora prefeita Daniela Soares, prefeita municipal de Araruama, intervir junto à Secretaria de Obras e Urbanismo para limpeza e capina na Praça Matemático Elton Ramos, localizado na rua Helenice Castanho, no bairro Pontinha. Indicação proposta pelo vereador Fábio Caldeira de Melo. Indicação deferida. Indicação 699. Indica o serviço de patrulhamento para nivelamento na rua Liberdade, em razão do desnivelamento e buracos na rua, no bairro Parque Hotel. Indicação 670. Indica os serviços
de reforma na estrutura da calçada das margens de toda a extensão do rio Una, na altura do bairro Rio do Limão, assim como substituição das manilhas quebradas. Indicação 671, indica o serviço de patrulhamento e reposição de material basáltico para nivelamento em rua Antônio Francisco Alves, altura do número 13, loteamento Santo Antônio, distrito de São Vicente de Paulo. Indicação 672, indica os serviços de patrulhamento e reposição de material basáltico para nivelamento em rua Nonoai, em razão da vala na rua, no bairro Itatiquara. Todas essas indicações foram realizadas pela vereadora Érica Siqueira Menezes Passo, Érica da Virtuosa. Todas as indicações deferidas. Indicação 666. Solicito que seja viabilizada a drenagem e pavimentação asfáltica na rua Marechal Castelo Branco, trecho que passa no Detran, sentido Unilagos, e rua Cajazeiros, ambos no bairro Parque Hotel. Indicação 667. Solicito que seja viabilizada a drenagem, manilhamento e pavimentação asfáltica nas ruas Arapiraca de Alcântara, ambas no bairro Fazendinha, nesse município de Araruama. Todas essas duas indicações foram feitas pelo vereador Fernando Daniel Silva Lima. Todas as indicações deferidas. Senhor presidente, sem mais matéria no expediente. Não havendo matéria no expediente, concedo a palavra para a discussão do mesmo. Palavra, vereador Júlio César. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe presente. Senhor presidente, estava aqui acompanhando aqui uma moradora lá dessa rua Serafim, do loteamento solar, lá em São Vicente, onde hoje a prefeitura está desde segunda-feira revitalizando um loteamento devido às fortes chuvas. Então fiz um pedido à prefeita, a prefeita falou que irá contemplar algumas ruas lá em São Vicente com asfaltamento. Então tomei a liberdade de fazer essa indicação, fazer esse pedido à prefeita, para que possa dar uma atenção especial lá ao loteamento solar, onde é um loteamento onde tem muitos morros. Então, quando dá chuva, causa muito transtorno para as pessoas. Então, por isso estou apresentando essa indicação. E essa moradora ela estava nos acompanhando aqui ao vivo. Então, por isso eu estou fazendo questão de frisar essa indicação que fiz, fazendo esse pedido à prefeita. E essa eleitora, uma amiga nossa, está nos acompanhando. Obrigado, presidente. Continua franqueada a palavra para a discussão do mesmo. Palavra, vereador Eloy Amado. Senhor presidente, eu fiz uma indicação legislativa, número 665, que foi lida nessa casa hoje, que é de suma importância, porque como o Estado do Rio de Janeiro sabe, nós enfrentamos uma chuva muito grande agora, e vamos enfrentar outros, porque esse período é propício para esse tipo de chuva. Infelizmente, às vezes, a força da chuva é muito maior daquilo que as cidades como um todo possam suportar. Vejamos algumas cidades, Caxias, Petrópolis, que foram castigadas por essa chuva. E Araruama também passou um momento muito delicado, onde aproveito aqui para parabenizar a Defesa Civil, que fez um excelente trabalho, mediante a todo o esforço que foi necessário durante esse final de semana. Eu fiz a indicação legislativa porque a prefeita mesmo, ela foi para dentro do problema, assim que cessou as chuvas, colocando ali as prioridades, para que em alguns pontos da cidade, como eu pedi essa indicação, que é a rua Miracema do Norte, alguns pontos da cidade devem ter os seus problemas sanados, porque não absorve sua chuva. Ela não aguenta e acaba tendo forte alagamento, e aí invadindo casas, trazendo transtornos, impedindo as pessoas do direito de ir e vir, e as pessoas, quando têm as suas casas alagadas, elas perdem, inclusive, os seus móveis. Eu mesmo já passei por isso, e lembro o quanto foi difícil. E agora, a rua Miracema do Norte, devido a essa chuva, ela não aguentou. E ficou completamente alagada, tendo a Defesa Civil
ido lá, dado socorro a algumas pessoas, enfim. E o porquê que eu fiz a indicação? Que a Miracema do Norte, ali no Paraty, ela absorve as águas que vai vindo desde aqueles condomínios, né? Desde aqueles condomínios que ficam lá em cima, beirando já a estrada de São Vicente, vai vindo, passa pela fazenda, chega na Miracema do Norte e aí não aguenta. E como a prefeitura ela está fazendo ali o asfalto, né, ali na Estrada Velha do Paraty, asfalto que a prefeita Daniela Soares retomou, né, aquela obra que estava parada por conta da irresponsabilidade do governo anterior, que eu já falava antes, a importância dessa indicação aqui, dessa macrodrenagem. Então, eu deixo aqui, peço carinhosamente aos nobres vereadores, saindo daqui, vou reforçar com o secretário de obras, para que faça esse serviço de macrodrenagem na Miracema do Norte, para que as fortes chuvas, quando chegar, né, possa passar e não deixar, né, a rua nesse estado, não deixar os moradores ali sofrendo nesse estado. Então, fica aqui essa minha importante indicação. Um mais bom dia. Continua franqueada a palavra para a discussão do mesmo. Olá, vereador Luiz do Táxi. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que nos honram com a presença, agradecer a presença do meu amigo Pedro aí, que está presente no plenário. Senhor presidente, eu faço uso da palavra. Entre todas as indicações aqui que foram feitas, a gente vê que a maioria no que tange a questão de patrulhamento e colocação de basalto, né? Devido às fortes chuvas que a gente teve aí em toda a região, especial aqui em Araruama, nossa cidade hoje com 638 quilômetros de extensão territorial, o quanto a gente sabe que ela é grande e o quanto que ela precisa desse serviço. As fortes chuvas que vieram, por mais que tiveram aí, né, a prevenção, o cuidado aí do Poder Executivo, dos nossos secretários, mas a gente sabe que é impossível impedir, né, a erosão causada pela chuva. Então, entre essas questões aí, essas indicações, eu fiz várias pedindo patrulhamento e colocação de basalto, como a maioria dos vereadores fizeram. Mas eu quero frisar uma importante indicação que eu fiz, senhor presidente, até já conversei com o nosso secretário de Meio Ambiente para que possa ser sanado esse problema, que é a limpeza dos coqueiros em orla, em torno da nossa orla. A gente sabe que o pé de coco é muito bacana, importante, um fruto maravilhoso, mas quando ele cresce muito, ele passa a ser perigoso, e muitas vezes as pessoas não têm noção do quanto que é perigoso parar ou estacionar embaixo de um pé de coco. Essa semana, teve um companheiro que estacionou seu carro ali na orla, embaixo de um pé de coco, teve a infelicidade de desabar um coco lá e destruiu o carro dele todo. E ainda bem que foi o carro, né, que é bem material, a gente conquista. Imagina se fosse nele. Eu já tive esse problema na minha família, meu pai quase que teve sua vida ceifada por um coco que caiu, ainda bem que esse pé de coco era baixo, porque se fosse um pouquinho mais alto, teria matado meu pai. Então, deixar aqui registrado para que as pessoas possam ter atenção. Nunca estacione debaixo de um pé de coco, nunca pare debaixo de um pé de coco, que você pode ter um problema muito grave com isso. Então, eu já pedi ao nosso secretário de Meio Ambiente que faça essas limpezas, tirando os cocos, as folhas, para que a gente possa evitar um problema pior em nossa cidade. Bom dia a todos e obrigado. Continua franqueada a palavra para a discussão do mesmo. Queria aqui agradecer a presença do ex-vereador de Iguaba Grande, meu amigo Jefinho, hoje suplente de vereador em Cabo Frio. Obrigado, irmão, por sua presença aqui, tá? Não havendo mais discussão, dispenso o interstício regimental e solicito ao meu secretário informações sobre a ordem do dia. Autor, vereador Rodrigo Quintanilha da Conceição. Projeto de lei número 25, de 13/3/2025. Insere o dia 30 de outubro na Lei 1636 de 2011, o Dia da Música Gospel em Araruama e das outras providências. Projeto de lei número 25, coloco em primeira discussão e votação. Coloco em discussão.
Não havendo discussão, coloco em votação. Os senadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Autor, mais uma vez, o vereador Rodrigo Quintanilha da Conceição. Projeto de lei número 27 de março de 2025. Autoriza a realização, no dia 6 de julho, da Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência Física, Mental e Visual e das outras providências. Projeto de número 27, coloco em primeira discussão e votação. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os senadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Projeto de lei de autoria do vereador Valmir de Oliveira Belchior, número 26, de 17/3 de 2025. Dispõe sobre o programa Sessão Azul, sobre a realização de sessões de cinema inclusivas no âmbito do município de Araruama. Projeto de número 26, coloco em primeira discussão e votação. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os senadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por todos os presentes. Projeto de lei de autoria do vereador Lineker Vieira. Projeto de lei 33, de 27/3 de 2025. Dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de vaga de trabalho para pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, nos órgãos da administração pública direta e indireta do município de Araruama. Projeto de lei de número 33, coloco em primeira discussão e votação. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os senadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Mais um projeto de lei do vereador Lineker Vieira. Projeto de lei 35, de 1/4/2025. Inclui o evento Rodeio de Araruama no calendário oficial de eventos do município de Araruama e das outras providências. Projeto de número 35, em primeira discussão e votação. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os senadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado todos os presentes. Senhor presidente, sem mais matéria na ordem do dia. Não havendo matéria na ordem do dia, concedo a palavra para discussões pessoais. Presidente. Palavra vereador Armando Polatti. Bom dia a todos, nobres colegas que assistem nas redes sociais. Eu fiz uma indicação essa semana da rua Calmões, na Vila Capri, onde tem a ginástica ali, a pedido de professores, moradores, mato alto, pode ter cobras, insetos, aranhas. Tem muitos alunos correndo risco. Ontem teve um pai de aluno que fez um aplicativo, fez uma roçada próxima ali ao centro de ginástica. Eu peço ao meu amigo, grande amigo Nelsinho, serviço público, faça essa limpeza, que possa levar um pessoal lá para fazer essa limpeza nessa rua aí. Também é muito importante. Também, falar sobre uma indicação minha que eu fiz em Praia Seca, sobre a revitalização da ciclovia que a prefeita hoje está realizando em Praia Seca. Quero agradecer plenamente a prefeita por estar atendendo os vereadores, os moradores do 4º Distrito. Muito obrigado, prefeita. É importante essa parceria entre executivo e legislativo. É só isso. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais orador, dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom dia.